Estou aqui com o Jorge Falena já na nossa sala de espera. Jorge, que é advogado, cientista político, vai trazer para a gente aqui um pouco desse cenário que a gente estava abordando aqui com o deputado, né, dessa extrema-direita, como é que a gente pode enxergar aí esses sinais todos. Ele que fez um artigo importante, vou colocar na tela antes de embarcá-lo, porque eu estou com o sinal muito instável, então eu vou colocar aqui o artigo. Foi isso que me motivou eu chamá-lo aqui, o Jorge, para essa conversa, um artigo que ele publicou lá no nosso site. Ele é assíduo aqui, religiosamente, toda semana publica alguns artigos. Está aqui, sinal de alerta, abre aspas, temos que nos organizar em defesa do Brasil antes que seja tarde, se quisermos realmente ter um futuro como país, adverte aqui o Jorge em seu artigo. Vou embarcá-lo aqui na nossa conversa. Jorge, muito boa tarde, obrigada pela sua participação, tudo bem? Tudo bem, Daiane, satisfação estar com você. Que bom. Participando aqui no seu programa, tá? Muito obrigado pelo convite também. Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu li seu artigo, o Jorge passa o artigo para mim, para a gente subir aqui, então eu tenho o privilégio de ver primeiro, antes de todos os internautas. E dando uma lida aqui no artigo, acho que é uma discussão que tem permeado um pouco os debates aqui na própria TV 247 e no Brasil, sobre o momento que a gente está acompanhando, vivendo, né? Nós temos aí hoje o depoimento do Mauro Cid, uma série de investigações indo numa direção de punição e apontando ali nessas investigações os responsáveis que arquitetaram o 8 de janeiro. Há um movimento da extrema-direita buscando anistia e, ao mesmo tempo, se deslocando para outras áreas, né, tendo vitórias em determinadas batalhas importantes, como é o caso do Nicolas Ferreira, por exemplo, na Comissão de Educação, e nisso tentar ditar o ritmo, né, estimular. E, por outro lado, tem críticas em relação a decisões do governo, a indicações que o governo faz, tudo isso vai criando uma nuvem de tempestades e tal, de muitas críticas, e que isso a gente assistiu em alguns momentos, né, Jorge, que a extrema-direita, a direita, ela vai minando a partir dessas críticas, e por ali tenta construir um caminho de reação, de impopularidade do governo, etc. As pesquisas vão dando conta disso. Eu queria ouvi-lo nessa linha que você puxa aqui no seu artigo, de sinal de alerta. Que sinal de alerta nós temos neste momento na sua avaliação, hein? Ô, Daiane, olha, primeiro a gente tem que ter tranquilidade, né, para compreender esse momento político, porque e também não saímos aí ficando também todo mundo desarrumado, desavorado aí, né, um descontrole total. E por que digo isso? Porque quando o presidente Lula foi eleito no segundo turno, o presidente Lula, né, toda a sua base de apoio, já sabia das dificuldades que ele ia encontrar pela frente, porque a eleição de outubro de 2022, né, ampliou um controle, né, da direita, vamos colocar assim, até mesmo da extrema-direita, do centrão, sobre a política parlamentar. Então tem essa dificuldade que o presidente Lula já sabia disso, que ele não ia governar com maioria, mas o presidente Lula tem muita habilidade, né, muita experiência, e tem procurado exatamente, desde o primeiro momento em que ele foi eleito, já no 30 de outubro, com toda aquela... O presidente Lula tem procurado exatamente construir, né, uma governabilidade. E, de certa forma, ele tem sido muito bem sucedido. Veja que ele conseguiu já aprovar, antes de ser presidente da República, ele encaminhar uma proposta de emenda à Constituição para ter orçamento, porque o Bolsonaro deixou o Estado, o Bolsonaro e o Paulo Guedes deixaram o governo brasileiro completamente, né, sem nenhum recurso, inclusive para eles, caso eles vencessem a eleição. Então o Lula ali já mostrou habilidade, aprovando aquela PEC da transição e começando um governo que é um governo de frente ampla. Não é o governo, né, que o campo democrático e progressista esperava exatamente, um governo mais intenso. Mas foi o que o presidente Lula pôde construir e vem trabalhando com esse governo e apresentando, Daiane, diante de todas as dificuldades em que ele recebeu o Estado brasileiro, particularmente a administração pública, no primeiro ano dele foi um governo muito bom, disso para você. Não só por ele ter restabelecido os programas sociais, mas em tudo, né? O presidente Lula está reorganizando o Brasil. E são muitas dificuldades. E a grande dificuldade, ao meu ver,
não é nem bem a extrema-direita, politicamente, porque esse embate é um embate que nós já sabemos, está colocado no mundo inteiro. Né, essa ação da extrema-direita, consequência, né, da acumulação de capitais. Isso é um fenômeno mundial. Fenômeno mundial. Mundial que eu me refiro particularmente no mundo ocidental. Vamos colocar assim com mais clareza. Então, Daiane, o grande combate que o presidente Lula está enfrentando e vai enfrentar é exatamente com o neoliberalismo. Exatamente com essas pautas que a extrema-direita, quando esteve 4 anos à frente, né, do Brasil, por meio de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, implantou no Brasil reformas duríssimas, né, começou no governo Temer e se intensificou no governo Bolsonaro, em que levou uma retirada de recursos da classe trabalhadora, né, como eu nunca vi nos últimos anos no país. Então, concentrou demais capital. Então, essa é a grande luta do presidente Lula. E aí vem toda a especulação, qualquer movimentação que ele faça, né, vem toda uma agitação para tentar enfraquecer, né, o presidente Lula. Então, veja, os grandes, a tal da chamada mídia empresarial, o papel dela é esse. O presidente Lula nunca, eu acredito nisso, e nós também, né, nunca esperou que pudesse contar com o apoio, né, das grandes veículos de comunicação, da Globo, né, desses grandes jornais tradicionais, que, de certa forma, fazem o papel deles. O papel deles é esse, é defender os interesses da classe dominante, da classe financista. Então, eles estão fazendo esse trabalho, é um trabalho que a todo tempo interessa a eles exatamente para tentar enfraquecer o governo. Além disso, como eu falei, dentro do parlamento, o governo tem as dificuldades exatamente por ter uma base parlamentar muito pequena. Não conseguiu, né, a população brasileira, infelizmente, diante de todas as dificuldades que nós temos visto ao longo de décadas no país, ainda não conseguiu entender a necessidade do que é ser um governo progressista, do que é ser um governo que vai exatamente quem são as pessoas que, ao final, defendem o interesse dos trabalhadores. Então, acabam ainda votando, né, porque a influência do capital é gigantesca na eleição, no processo eleitoral. Mesmo que as empresas, né, que o Supremo Tribunal Federal, há alguns anos, tenha decidido que não haja mais financiamento público por parte das empresas, esse financiamento continua. Continua e continua mesmo. Eu me lembro de Eduardo Cunha e a bancada que ele tinha, que ele dizia que ele controlava quando ele era presidente da Câmara, que ele ajudou a construir. Isso continua e vai continuar. Enquanto não mudar o sistema político, nós não tivermos força suficiente para mudar, essas pessoas continuarão sendo eleitas, a população vota neles e eles trabalham contra a população. É outra dificuldade que o presidente está enfrentando e exatamente entra aí, né, a chantagem permanente praticada, exercida pelo presidente da Câmara dos Deputados, isso fica muito claro, do Arthur Lira, que se tornou muito poderoso com Bolsonaro, porque Bolsonaro também era um governo muito frágil diante do Centrão, e ele entregou o governo na mão do Lira, na mão do Centrão, que tem aí, na verdade, né, exerce no Brasil, procura exercer um semipresidencialismo, que é algo que não existe, mas que na prática eles procuram colocar isso, porque, veja, eles passaram a controlar o orçamento. Quem controla o orçamento, que deveria controlar, é o Poder Executivo, mas quem acaba controlando, de alguma forma, tendo grande força no destino das verbas que são arrecadadas da população, são exatamente os deputados e senadores hoje. Então, uma inversão total, que, a meu juízo, seria inconstitucional. Já se discutiu isso no passado, no governo do Bolsonaro, com aqueles orçamentos secretos, e ficou muito claro que isso é de fato um desvio da finalidade por parte do Poder Legislativo, mas que eles vão exercendo o tempo inteiro, fazendo pressões e, por outro lado, volta a destacar o papel do mercado financeiro, dizendo que não pode gastar, é o tal do limite de gastos. Então, quer dizer, o presidente, né, tem muita dificuldade para poder levar adiante seu projeto, né, diante dessas amarras que são colocadas. E aí vem, Daiane, um ponto que é importante para todos nós, é do campo progressista. Por quê? Quero chamar a atenção. Para nós não cairmos nas armadilhas exatamente apresentadas, né, pelo mercado financeiro, pela grande mídia corporativa e também os setores do parlamento brasileiro que não são comprometidos com a população,
Então, o que me chama muita atenção é exatamente um debate que procura se estabelecer, criando, né, determinadas figuras que são importantes, mas estão dando valor além. Nós vimos isso, por exemplo, constatamos isso, naquela movimentação do Bolsonaro no 25 de fevereiro. Em que nós ficamos, no nosso campo progressista, nós ficamos umas 2 semanas antes discutindo sobre aquele evento, que negavelmente foi um evento importante para o Bolsonaro, mas o nosso campo valorizando atores, né, atores políticos que ganharam força. Né? Por exemplo, a USP fez uma pesquisa em loco e constatou um fato que me chamou a atenção naquela oportunidade, é que a maioria das pessoas que estavam ali presentes não eram evangélicas, eram católicas. 43% de católicos e, se eu não me engano, 29% de evangélicos. E nós ficamos, durante um bom tempo, né, discutindo o poder dos evangélicos, porque eles têm poder, negavelmente. O IBGE já constatou isso. 1/3 da população brasileira, né, tem uma opção religiosa pela essa linha neopentecostal. Então, mas esse fator ele é determinante ao ponto de se constituir a maioria no país? Então, eu acho que a gente acaba incensando essas pessoas e eles acabam criando dificuldades, muitas dificuldades. Então, Daiane, o momento não é fácil, é um momento para um alerta. Tá? Semana passada nós vimos tudo o que aconteceu, somado a isso, as ações corretas, a meu juízo, que o presidente Lula tem tomado. Quais são essas ações corretas? Por exemplo, no campo internacional, quando ele claramente falou aquilo que a humanidade está verificando. Há um genocídio em curso na Palestina. Falou nada demais, mas, né, os sionistas, né, o capital financeiro, os evangélicos, todos aqueles que jamais votaram, vejam, isso é importante, essas pessoas nunca votaram, a meu juízo, no presidente Lula. O presidente Lula nunca teve apoio deles, e nem terá, até porque a proposta dele difere totalmente dessas pessoas. Então, nós temos que estar atentos, porque essas movimentações são movimentações que vão crescendo e criando e enfraquecendo o governo, né? Porque você começa a repetir, né, que o governo está mal, que o governo não é aceito por evangélicos, que o governo não é aceito, né, por outros segmentos da sociedade, isso acaba daqui a pouco virando uma bola de neve. Foi assim que nós vimos que aconteceu a partir de 2013, quando se estabeleceu no Brasil exatamente uma guerra híbrida. Não foi só no Brasil, em diversos outros países. Mas aqui no Brasil a coisa prosperou. Você está vendo aqui a Daphne está com a câmera fechada, porque eu estou com uma instabilidade esquisita hoje. Eu agora mesmo fecho tudo. Por isso que eu fiquei falando. Você eu estou bem sorte. Por isso que eu fiquei falando quando eu vi que fiquei sozinho na tela. Imaginei que tivesse ter caído. A Daphne entrou aqui para me socorrer quando a gente tem aqui essas instabilidades, sempre tem o fato de não fazer no mesmo estúdio, dá essa vantagem. Obrigada, Daphne, por ter entrado aqui. Vou pedir para você segurar um pouco, porque realmente está muito estranho, já é a terceira vez que eu caio e fecha tudo do nada, sem eu fazer nenhum movimento brusco aqui. Folena gentilmente continuou falando aqui para nos dar ajuda. Tudo bem, Daphne? Tudo bem, Jorge Folena, doutor Jorge Folena, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Daphne? Eu vou ficar aqui, então, escutando vocês, e qualquer coisa, então, eu seguro aqui a transmissão. Obrigada. Hoje o pessoal confunde, porque nos chamam trocam os nossos nomes sempre, agora as duas, quando está na tela, vão bugar, e aí buga mesmo tudo. Obrigada, Daphne. Muito estranho aqui hoje. Mas, Folena, você entrou nessa toada sobre o desafio que tem o presidente Lula, e você nos acompanha aqui sempre, o pessoal fala muito da comunicação. A comunicação não está funcionando, precisa melhor comunicar, não está falando dos avanços, das conquistas, das coisas boas que o governo faz, a crítica que se faz também às lives que o presidente Lula fazia, que o Bolsonaro fazia desse jeito, o Lula tem que fazer igual, tem que falar mais diretamente. A comunicação tem esse peso todo de importância para aglutinar esses setores que, na verdade, é uma frente, né? Então tem, sim, um campo progressista e tal, com todas as diferenças, porque esse campo progressista também tem as suas nuances ali, vai olhar o PSB, o PDT, o PCdoB, o PT, todos têm muitas diferenças, apesar de buscarem um caminho de desenvolvimento, a partir do desenvolvimento de investimento público, de avanços que estejam com uma estrutura
estatal com uma força da estrutura estatal. A comunicação tem esse peso, de fato? Ela vai poder fazer a mudança? É isso que resolveria todos os nossos problemas? Olha, resolver todos os problemas não, Daiane e Daphne, quem está nos acompanhando. Mas, veja, ela é fundamental dentro do processo, né, de chegar às pessoas. A pesquisa Quest, por exemplo, eu estava verificando esse final de semana, né, com relação ao desenvolvimento econômico durante os últimos anos do governo do presidente Lula, as pessoas não acharam que houve melhoria da economia do Brasil. Quando a economia, de fato, melhorou. Tanto melhorou que o Brasil saiu de 13º ou 11º para a 9ª economia do mundo. Ou seja, houve uma melhoria. Pode essa melhoria, isso é outra coisa também a ser bem examinada, é se ela chegou, de fato, às pessoas, na ponta, porque tem muita coisa para fazer. É importante, Daiane, essa comunicação do governo, né, explicar o que aconteceu antes do presidente Lula chegar, o que foi o governo do Bolsonaro, e como estava a situação delas, e o que está sendo proposto pelo governo do presidente Lula. Então, aí entra efetivamente a comunicação. E que comunicação é essa? Né? É a comunicação... os grandes meios de comunicação não vão dar espaço para o presidente Lula. Qualquer coisa que eles puderem encontrar para distorcer, eles vão fazer. Então, de fato, é o grande desafio que o ministro Pimenta tem pela frente. Eu, particularmente, Daiane e Daphne, tenho em alguns debates, inclusive aqui no nosso meio, tentado apresentar uma discussão em que eu acho que isso o governo poderia fazer, que é exatamente haver uma aproximação com a sociedade como um todo. E eu vejo que a melhor maneira de fazer essa aproximação poderia ocorrer por meio do Ministério da Educação. Mesmo com toda a discussão que está tendo do novo ensino médio, não estou me referindo a isso. Estou me referindo a abrir as escolas nos finais de semana. Ainda tem muita gente nas ruas, eu não sei a quantidade efetiva de pessoas, mas nos grandes centros do país, há muita gente ainda morando nas ruas e vivendo nas ruas com dificuldade. Então, é uma oportunidade de se abrir as escolas nos finais de semana. Isso eu acho que não é uma medida que seja difícil fazer, que pode ter uma orientação por parte do Ministério da Educação, né, exatamente abrindo as escolas não só para dar merenda, mas também desenvolver atividades esportivas, gincanas. Né? Isso é uma coisa que nós temos que fazer no Brasil. Um governo democrático, popular e progressista tem que estar junto do povo. E para estar junto do povo, né, nós temos que nos aproximar exatamente quando as pessoas ainda têm um pouco de lazer, se ainda tem, diante das dificuldades do trabalho constante que está sendo imposta a todos nós. Trabalharmos muitas e muitas horas. Mas nos finais de semana, as escolas podem abrir, a meu juízo, né, para, como eu falei, não só para acolher as pessoas com dificuldade, mas para acolher a juventude, acolher as famílias da juventude, e ali fazemos uma série de atividades. Isso é uma ação que o governo pode fazer, pode desenvolver isso no Brasil inteiro. Então, Daiane e Daphne, eu estou dando um exemplo, né, de coisas que eu vejo que sinto falta no governo. Eu vejo o presidente Lula assim. O presidente Lula está sempre se expondo. Ele falando, ele se esgoelando, ele trabalhando, colocando os objetivos dele, não tem mais nada a perder. O presidente Lula já provou a capacidade dele, foi eleito 2 vezes, ajudou o Brasil agora nesse desafio contra o fascismo, ao derrotar o governo anterior, que tinha um projeto claro de implantar no Brasil o autoritarismo, revogando a Constituição Democrática de 88. Então, o presidente Lula se colocou diante disso, mesmo ficando preso, sendo injustiçado, tendo a sua família sacrificada, perdeu a sua esposa, a dona Marisa, diante daquele processo todo indevido, movido pela Lava Jato. Então, nós vemos o presidente Lula com muita vontade, mas a gente não vê os ministros. Todos os ministros. Eu não vejo, nós não temos visto. Então, o lugar de ministro, a meu ver, deveria estar na rua. Os ministros deveriam estar dialogando com a sociedade. E não é só culpar o ministro Pimenta, porque colocar toda a responsabilidade a cargo do ministro Pimenta também fica fácil e libera os demais. Então, já que nós somos um governo de frente ampla, um governo que tem, né, e tem na sua base também parte do movimento popular, esses ministros têm que estar na rua. Tem que estar na rua. Veja o exemplo que aconteceu com relação à manifestação do presidente Lula com relação à ação indevida do governo de Israel,
você não viu ministros defenderem o presidente Lula. Só vimos, sim, vimos o Tutuca. É Tutuca, né? É Fufuca ou Tutuca, que é ministro do esporte? Fufuca. Fufuca? Fofoca, é. Fufuca. O Fufuca, que é o ministro do esporte, fez um Twitter na conta dele muito, muito avançado. E é um ministro do quadro de direita, da ala que veio dessa ala chamada do Centrão. E ele defendeu o presidente Lula. E eu não vi os ministros, por exemplo, da ala progressista serem tão contundentes na defesa do presidente Lula. Isso abriu espaço para quem? Para que a mídia corporativa, por exemplo, fique até hoje dizendo que o presidente Lula só fala de coisas do exterior, se mete aqui, se mete acolá. Então, quer dizer, isso quem tem que fazer a defesa do presidente é o seu governo. E os ministros têm que, nas suas pastas respectivas, ir para a rua. Então, é isso que eu acho que está faltando, Daphne. Sabe, Daiane? Está faltando um governo que se mostra efetivamente popular, democrático, progressista. E um governo que tem que estar junto do povo. O governo não pode ter medo do povo. Não pode. Então, entregar apenas que a solução do nosso problema vai ficar a cargo do presidente Lula. Isso aí realmente, né, fragiliza, né, a principal liderança que nós temos no país do campo progressista, que está disposto efetivamente a transformar o Brasil diante de todas as dificuldades que foram impostas. Veja aí o tal da âncora cambial, né? Tudo isso eles fazem para dificultar. Então, você não tem dinheiro suficiente, porque não pode gastar, porque você tem limite de gastos, que tem que pagar juros da dívida pública. E eu não vejo, por exemplo, o Ministério da Economia, todo respeito ao ministro Haddad, explicar para a população brasileira que dívida pública é essa. Esse é um outro exemplo. Essas coisas, os ministros, cabe a eles explicar à sociedade. Explicar, olha, as dificuldades que nós temos orçamentárias são por tais razões. Tais razões, mas não falam. E quando falam de uma forma que ninguém entende. Ninguém entende. Tem que ser um jornalista versado no tema, tem que ser um jurista, tem que ser um intelectual, alguém para compreender o que eles estão falando, para traduzir para a população. Mas quem tem que explicar numa linguagem que todos compreendam as dificuldades quais são os ministros. Por exemplo, o ministro da Previdência Social. A Daiane falou do caso do PDT, que integra essa base. O ministro da Previdência Social está devendo à sociedade uma explicação por que a fila do INSS não diminui. Ele tinha que estar explicando todo dia, ele tinha que estar aqui no 247, tinha que estar em tudo quanto é lugar, viajando o país para explicar. Olha, o Paulo Guedes e o Bolsonaro destruíram o Ministério da Previdência. Eles não contrataram os servidores públicos. O órgão ficou... Eles desmancharam o órgão. Então, o órgão não teve como atender as pessoas. Então, tem uma fila de milhões de brasileiros para serem beneficiários, né, da Previdência Social, da Previdência da Assistência Social. Quem tem que explicar isso? O ministro da Previdência. Mas eu não vejo o ministro da Previdência explicar isso. Eu não vejo o ministro da Educação também, né, explicar para as pessoas o que está acontecendo. Há uma confusão no país hoje, por parte da juventude, por parte do magistério, com relação ao novo ensino médio. Esse novo ensino médio vai acabar ou não vai acabar? O ministro tem que explicar isso. Sentar com os professores, fazer assembleia com os professores, ir aos sindicatos. Um ministro, né, que é indicado por parte do Partido dos Trabalhadores tem que estar no sindicato dos professores, explicando aos professores quais são as dificuldades que ele está tendo. Então, isso tudo, Daiane, acaba criando um caldo, né, de desmobilização da sociedade e dos movimentos sociais também. Né? Por outro lado, os movimentos sociais também não podem ficar só esperando o governo. Também tem que fazer a sua parte. Agora, por exemplo, nós estamos... Né, está sendo anunciado que não ocorrerá as movimentações, manifestações contra, né, os 60 anos do golpe de 64. E rememorar para nunca mais repetir. Não terão manifestações oficiais. Se for verdade isso, o movimento social tem que ir para a rua. Não precisa do governo para dizer que 64 foi uma tragédia para o Brasil. Por exemplo, eu até aproveito essa audiência, Daiane, para convidar as pessoas. Nós vamos fazer na OAB do Rio de Janeiro, a Comissão de Justiça, Transição e Memória, no dia 1º de abril, vai ser uma segunda-feira, de 13 às 18 horas, uma tarde inteira de reflexão do que foi o golpe de 64. Vai começar com uma peça teatral,
né? E depois nós vamos ter mesas de debate até às 18 horas, refletindo, questionando o que foi esse golpe contra o Brasil. Então, é isso que tem que fazer os movimentos sociais. É outro exemplo também, né? Se o Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos está tendo dificuldade, vamos nós empurrar o Ministério. Vamos chamar o ministro Silvio Almeida. Ministro, vamos falar mais. Então, Daiane, é isso, entendeu? Então, o sinal de alerta é para todos nós. O Brasil não pode conviver mais com golpes. Nós vivemos sistematicamente com golpes nesse país. Toda a história republicana é marcada por golpes. Toda ela. E não é respeitada exatamente a maioria da população brasileira, que são os trabalhadores, que são os mais sacrificados e que sustentam esse país. Então, toda hora, contra a presidenta Dilma, fizeram um impeachment, que rasgaram a Constituição, e quem pagou a conta no final foi a classe trabalhadora. Foram os mais pobres do Brasil, retornando para o Brasil a miséria, que tinha sido extinta nos governos anteriores. Então, tudo é muito frágil. Essa responsabilidade é de todos nós como sociedade, e não deixarmos apenas a cargo do presidente Lula, porque ele também, né, já nos ajuda bastante, né? Só emprestar o nome dele, né, servir o país, já é muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. E essa é uma responsabilidade da sociedade, né? Garantir a democracia, as conquistas, é uma responsabilidade de toda a sociedade. Todos temos que participar, não só os movimentos, mas nós, como cidadãos aqui também. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas. O Abner Dias diz aqui, na Veja, que o Cid diz que nunca disse de golpe, nunca falou em golpe, diz que a Polícia Federal está aumentando, e ele nunca foi um traidor. Está se arrependendo? Questiona aqui o Abner. Por que esse recuo? E aí o Ricardo Tristão diz aqui, o Lula tem que falar em cadeia nacional oficial de TV e rádio, todo mês, para esclarecer o povo até que a mídia golpista aprenda a ser civilizada e respeite a democracia do povo, diz aqui o Tristão, se referindo também a essa questão da comunicação, né, falando, mais uma vez, botando também essa importância de falar com a população diretamente, ter esse diálogo direto. A gente, acho que o Folena entrou bastante nessa questão da comunicação, mas eu queria falar rapidamente aqui, o nosso convidado Victor Pagani já está aqui, que é lá do Diese, vai conversar com a gente sobre essas questões econômicas, mas eu queria, antes de fechar aqui a nossa conversa, que foi muito produtiva, queria que você falasse um pouco sobre essa questão do Mauro Cid, né? Está lá, ele faz um discurso, o Abner faz aqui uma ponderação no chat, né, no superchat. Ele recuou, está dizendo que não falou, que citou Bolsonaro, etc. Aparentemente, o que a Polícia Federal está entendendo, e o que nós vimos até agora, é essa linha geral, né? O Bolsonaro está dizendo, não, mas isso não é crime. Não, eu só peguei uma minuta, estava dentro das 4 linhas da Constituição, estado de exceção, se eu não me engano, foi esse o mecanismo que ele usou, é parte do instrumento constitucional, isso não é um problema. Na cabeça dessa gente, tudo que eles estavam fazendo era legal, e eles tentam entuchar na cabeça dos seus apoiadores que aquilo era legal, e que era só puxar um 142, por exemplo, que as Forças Armadas resolveriam o problema juridicamente, estava tudo sendo feito corretamente, legalmente. Me parece que o próprio Mauro Cid também achava isso, assim, que tudo estava dentro dessa legalidade que ele põe no depoimento. E o fato de não colocar o Bolsonaro é também uma linha nessa direção. Não, o Bolsonaro foi auxiliado pelos seus ministros, os seus conselheiros lá, e ele estava querendo tomar essa decisão, mas não tomou, então ele não cometeu nenhum atentado, etc. Essa é a narrativa, usando o termo que eles gostam de usar hoje em dia, que eles tentam desenhar. Como é que você vê essa questão? Eles tentam mudar a lógica, que nem a história da vacina, né? Não, a vacina não é a solução é tomar cloroquina, porque a cloroquina é que vai resolver. Parece a mesma coisa, não é golpe, não foi golpe, é só uma tentativa dentro da Constituição, isso podia. Vamos lá, Daiane, rápido para dizer o seguinte, primeiro eu quero falar do Mauro Cid. Mauro Cid está sendo chantageado nesse momento. Por quê? Veja, as matérias que saíram nesse final de semana, a entrevista que o Mourão deu, eu li agora à tarde no UOL, dizendo que ele vai perder a carreira dele nas Forças Armadas. Que ele era brilhante e está perdendo a carreira dele. Ou seja, estão chantageando o Mauro Cid. Quem está chantageando? Os golpistas. Veja, Mourão, pela entrevista dele agora no UOL,
está no UOL, ele está dizendo o seguinte, que foi um erro do Bolsonaro não ter reconhecido a derrota e que deveria respeitar, declarar e em 2026 vir disputar. Ora, não foi o Mourão que apresentou o projeto para anistiar os que cometeram crimes contra o Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado? Então, essa fala de Mourão de hoje é exatamente uma simulação que está sendo construída com militares, exatamente pressionando o Mauro Cid, como fizeram em julho e agosto do ano passado, para que ele não fizesse a delação. Ele só fez a delação sob orientação do advogado dele. Eu me lembro que naquela oportunidade, diversos agentes das Forças Armadas, inclusive, infelizmente, intelectuais, deram entrevista dizendo: não, Mauro Cid não pode falar, isso ele vai quebrar com o regimento das Forças Armadas, o regulamento das Forças Armadas. E ele fez a delação. E aquela delação que ele fez foi a primeira oportunidade que nós tivemos de chegar próximo de Bolsonaro, que foi exatamente no Garnier e no Freire Gomes. E no Freire Gomes e no Luiz Carlos, que veio agora a ser confirmado. Confirmado pela decisão do Alexandre de Moraes, da investigação da Polícia Federal, e nós tomamos conhecimento pela decisão do Alexandre de Moraes, e ficou muito claro no diálogo do Braga Neto, né, chamando o Freire Gomes e o Batista de coisas horríveis, inclusive fazendo referência ao Vilas Boas e à mulher dele. Ou seja, houve golpe sim, Daiane, houve golpe, e isso é uma tentativa de tentar exatamente tirar a força do que aconteceu, e inclusive, importante dizer isso, Daiane, com muita clareza e muita convicção, é uma tentativa de um acordo para proteger determinados setores das Forças Armadas, sob a alegação de que há militares legalistas. Não teve militares legalistas nessa história. Não teve. Muitos militares aderiram ao golpe. Inclusive, as duas testemunhas, que estão sendo agora colocadas como testemunhas, que são os dois ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, que deveriam ter dado voz de prisão, porque eles tiveram contato com uma tentativa de golpe de Estado que foi proposta a eles. O Garnier aderiu, mas eles não aderiram, então eles tinham que ter dado voz de prisão. Já que não deram, eles deveriam ter comunicado às autoridades competentes e à sociedade como um todo, e evitaria muito problema, como, por exemplo, quase tivemos uma tragédia no aeroporto de Brasília, no dia 24 de dezembro, e também tivemos o 8 de janeiro. Se eles tivessem revelado isso, nós não teríamos provavelmente aquele ato, aquela destruição contra a democracia que foi no 8 de janeiro. Com relação ao governo do Bolsonaro, Daiane, para poder responder especificamente a você, o governo do Bolsonaro foi marcado pelo desvio de finalidade. Em tudo. Em todas as áreas. Então, para eles, falar que era normal, porque na cabeça deles, eles nunca respeitaram a Constituição. Eles nunca tiveram a pessoalidade na administração pública, a impessoalidade, como um princípio básico. Isso foi na área ambiental, na administração pública, na economia e no governo. O objetivo deles ficou claro, Daiane, desde o primeiro dia. Eles queriam implantar, junto com os militares, que o governo do Bolsonaro era o governo dos militares e dos empresários, dito pelo Bolsonaro naquela reunião do dia 5 de julho de 2022, que é decorrente da delação do Mauro Cid, dito pelo Alexandre de Moraes na decisão dele. Então, veja, o Bolsonaro ali deixou claro, estampado, que o objetivo dele sempre foi acabar, revogar a Constituição de 88, o princípio básico do Estado Democrático de Direito. Eles queriam implantar, de fato, uma nova ordem, que era uma ordem autoritária, uma ordem que seria exatamente no sentido como foi o que eles... É o sonho deles, na cabeça deles passam isso. É o fantasma da última ditadura. Essas pessoas ainda não se libertaram da última ditadura. Então, eles sonham em implantar no Brasil tudo de ruim que passou aqui por 21 anos, que foi um atraso, não só institucionalmente, mas principalmente para os mais pobres, para a classe trabalhadora brasileira. Não só pessoas morreram, desapareceram, foram torturadas, isso foi muito grave que eles praticaram, mas, acima de tudo, eles usaram a força de trabalho do país para interesses outros, que não daquela maioria do povo brasileiro que, de fato, comanda o Brasil dentro de um Estado democrático. Então, Daiane, o que eles queriam é isso, era implantar uma ditadura que beneficiasse a eles próprios. Veja, Bolsonaro pegou as joias que foi entregue para a República, para ele, porque ele achava que era dele.
Ele não tem conceito de impessoalidade, ele tem conceito de coisas dele. E assim era todo o seu governo. Lembra do Salles, para concluir, que dizia: vamos deixar passar uma boiada para poder destruir com todo o meio ambiente do Brasil. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal em diversas decisões, né, a situação seria muito pior. Então, o Supremo tem responsabilidade no passado ao permitir que essa gente ocupasse o governo do Brasil. Mas, durante o governo de Bolsonaro, se manteve fiel, mantendo aquilo que ainda tem de Estado democrático de direito na Constituição brasileira. Exatamente, muito bom. Jorge, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. O Jorge é colunista aqui da TV do 247, tem sempre aqui publicado seus artigos, sempre convido aqui quando eu posso, e ele também pode estar sempre disponível. Muito obrigada, viu? Um abraço. Outro, Daiane, bom trabalho para você, tá? Muito boa Valeu. tarde. Bom trabalho. Boa tarde, valeu. Muito bom. Tchau, tchau. Muito bom, o Jorge falando aqui com a gente. O pessoal está perguntando da Daphne. A Daphne estava aqui no apoio, está aqui nos bastidores, está nos escutando, porque a minha instabilidade aqui da internet deu uns 3 picos de queda, e aí ela entrou aqui para me dar uma força. Ela está aqui nos bastidores, mas o horário dela, ela acorda cedo também, então o horário dela já deu, ela está só no apoio aqui, agradeço ela imensamente, e toda a equipe aqui, teve um monte de gente, teve até o Fernando Horta estava se dispondo a entrar aqui também, o Ricardo Neguton estava aqui na sala, então o pessoal no apoio, quando a gente pede socorro, dá um grito, vem todo mundo aqui no socorro da gente. Muito obrigada, viu, gente? Vou embarcar aqui o Victor Pagani, do DIEESE, diretor técnico do DIEESE, né, Departamento Intersindical de Pesquisas Econômicas. Eu sempre falava com o DIEESE, hoje até falo menos, né, a gente sempre traz a Ana aqui, o Rodolfo, a gente tem trazido pouco aqui o DIEESE, e eles têm um trabalho incrível, né, e de longa data, uma trajetória importantíssima para jornalismo, para os trabalhadores principalmente, e a gente precisa analisar um pouco mais essa questão econômica, né, que tanto as pesquisas vão demonstrando ali alguns sinais de alerta, como disse aqui o Folema.